Numa lista com nomes de possíveis candidatos, o atual prefeito de Campinas, Dário Saad, do Republicanos, está à frente com 33,7% das intenções de voto. Rafa Zimbaldi, do Cidadania, vem logo atrás com 24,9%. Depois, Pedro Tourinho, do PT, com 11,9%. Na sequência, Laura Leal, do PSTU, com 3,1%. Wilson Matos, do PDT, com 0,9% e Edson Dorta, do PCO, com 0,6%. Não sabe ou não respondeu, 9,2%. Nenhum, branco ou nulo somam 15,7%. Na espontânea, em que o entrevistado fala qual candidato vai votar sem ter uma lista prévia, Dário Saad é citado por 5,5%. Pedro Tourinho, por 1%. Jonas Donizete, do PSB, aparece empatado com Rafa Zimbaldi, com 0,6%. Outros nomes somam 0,5%. Não sabe ou não respondeu, 84,1%. Ninguém, branco ou nulo, 7,7%. O Instituto Paraná Pesquisas também ouviu a população sobre a aprovação da administração do prefeito Dário Saad. Ótima e boa somam 37,2%. Regular, 38,2%. Ruim ou péssima, 23,1%. Não sabe e não opinou, 1,5%. O Instituto ouviu 804 eleitores entre os dias 14 e 18 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Com relação à aprovação da administração atual de Campinas, do prefeito Dário Saad, o número de pessoas que consideraram ótima subiu de 4 na indicação de maio, na pesquisa deste ano, de maio de 2023, de 4% subiu para 7,7%. A resposta boa subiu de 25,6% para 29,5%. Regular teve uma oscilação dentro da margem de erro de 40,6% para 38,2%. Ruim também uma oscilação dentro da margem de erro de 9,6% para 10,9%. Péssima teve uma queda de 18,5% para 12,2%. Não sabe ou não opinou, manteve mais ou menos o mesmo índice, 1,8% em maio, 1,5% agora na pesquisa de outubro. Já com relação a aprova ou não aprova a administração Dário Saad, em maio o número da pesquisa anterior do Paraná Pesquisas era de 51,5% e agora subiu para 59,7%. A desaprovação era de 43,6% em maio e agora caiu para 35,1%. Não sabe ou não opinou, oscilou dentro da margem de erro, era 4,9% o índice de respostas em maio e agora 5,2%. Conosco para falar um pouco mais sobre esses números, o prefeito de Campinas, Dário Saad, a quem agradecemos por atender o nosso convite aqui no Manhã Bandeirantes. Prefeito, a que deve, na opinião do senhor e de sua equipe, a melhora na aprovação da administração municipal nesses últimos meses, segundo aponta o Instituto Paraná Pesquisas? Muito bom dia para o senhor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, bom dia também ao Tiago Prudente, que acho que está aí no vídeo também. Olha, primeiro eu quero agradecer a confiança da população de Campinas. Eu acredito que, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão analisando com mais calma e o governo vai mostrando todo o trabalho que tem feito nesses 2 primeiros anos e os resultados começam a aparecer. Eu acredito que dentro da avaliação, dentro dessa pesquisa, eu fiquei feliz com muitos dados e, claro, o cenário eleitoral, eu fiquei feliz também, mas o cenário eleitoral é um pouco cedo ainda para a gente discutir. O que mais me deixou contente foi o aumento da aprovação do governo. Isso realmente, no 3º ano de governo, depois de 2 anos e quase 2 anos e 10 meses de governo, com 2 anos e 11 meses, é muito bom saber disso. Mas aumenta a nossa responsabilidade, aumenta nosso trabalho de entregar para Campinas o que nós temos trabalhado, preparado, o que nós nos comprometemos. Tiago Prudente, prefeito Dário Saad, conosco aqui no Manhã Bandeirantes.
Prefeito, muito obrigado pela participação. A gente observando os números da pesquisa, a gente verifica que na questão do ótimo boa, a pontuação do prefeito subiu quase 10 pontos, enquanto aprova e desaprova também, ali uma média de 8 pontos o aprova, né, que é quando a pessoa apenas faz o aprova. Quer dizer que dentro do número regular ali, pelo menos metade está aprovando a administração de Campinas. A gente teve, por exemplo, a inauguração do Mário Gatinho, o BRT está começando a funcionar, não na sua plenitude, mas já funcionando. O prefeito atrela essas obras, que são obras visíveis para a população, tem os bairros que estão sendo asfaltados na região periférica de Campinas também. Essas obras visíveis dão essa sensação da população de que a prefeitura está trabalhando, porque a gente sempre fala que tem obras que a população não vê, porque são obras, por exemplo, esgoto, a população não vê obra de esgoto. Tem a ver com isso, essa sensação de que a cidade está em obras, e são várias obras ao mesmo tempo, e também uma questão de estar mais exposto ao mostrar essas obras para a população, que traz essa sensação? Olha, Tiago, eu acredito que é um conjunto de fatores. Por exemplo, a entrega do Mário Gatinho foi muito simbólica, o asfalto chegando nesses 15, 16 bairros também, ativação do BRT, nós estamos numa fase de transição, principalmente lá no BRT do Campo Grande, é uma fase que ainda surgem problemas, mas a gente começa a perceber que a população está aderindo, está usando o corredor, as linhas diretas do corredor, as linhas expressas. E tem também o RECAP, que a gente tem investido bastante. Estamos com a saúde digital nas unidades básicas, avançando na saúde digital, na telemedicina. Então, eu acredito que é um conjunto de fatores. As 16 creches do nosso programa Espaço do Amanhã já estão subindo, algumas, inclusive, já finalizando. Algumas, inclusive, finalizando a cobertura. Então, tudo isso mostra aquilo que nós preparamos nos 2 primeiros anos de governo. E nos 2 primeiros anos, é bom lembrar que nós tivemos um que foi a pandemia. A pandemia drenou nossa energia no primeiro ano de governo até o início do segundo ano. Drenou a nossa energia de uma tal maneira que nós tivemos que praticamente parar o governo para atender a pandemia. Mas foi naquele ano que nós lançamos o PAES, o Plano de Ativação Econômico-Social da cidade de Campinas, e que tem mostrado resultados nesse ano também, na geração de empregos, na abertura de empresas, na chegada de investimentos na cidade de Campinas. Prefeito Dário Saad, a pesquisa sobre aprovação ou desaprovação da administração atual, ela é também descrita através de faixas etárias, de gênero, de escolaridade, de população economicamente ativa ou não. Me chama a atenção um número aqui que o senhor tem uma aprovação superior à casa dos 55% em todas as faixas etárias. A administração municipal tem uma aprovação acima dos 55%. Isso inclui a faixa etária de 16 a 24 anos. Aprovação de 58,8%, desaprovação 36,5%, não sabe ou não respondeu 4,7%. E na pesquisa de intenção de voto, a única faixa etária em que o senhor, neste momento, está como candidato à reeleição atrás de um concorrente direto, que é o Rafa Zimbaldi, é justamente na faixa de 16 a 24 anos. O senhor tem 23,5% das intenções de voto nesse momento contra 29,4% do candidato ou pré-candidato Rafa Zimbaldi. A que o senhor atribui uma aprovação dentro dessa faixa etária de um governo, mas não necessariamente uma intenção desse mesmo público, desse mesmo eleitorado, de votar no senhor numa reeleição? Olha, Heitor, eu acredito que o debate eleitoral ele vai acontecer o ano que vem. O importante nesse momento é aprova o governo, durante o processo eleitoral, você vai comunicar com as diferentes faixas etárias. Então, nós já analisamos, verificamos isso. É bem provável que a população nessa faixa etária, ela avalie bem o governo, mas não liga o governo à minha pessoa. Então, a gente está avaliando os dados, mas, assim, esse debate de vincular
as realizações do governo a uma candidatura, eventualmente, isso vai ser debatido e mostrado, eventualmente, no processo eleitoral, na campanha. Então, para a gente isso aí é normal. Talvez a população mais jovem não esteja fazendo esse link, essa ligação, mas ainda é muito cedo, né? A gente que está no meio do dia a dia da vida pública, da política, a imprensa especializada, como é o caso da Bandeirantes, já está discutindo o ano que vem. A população está em outra agenda, né? A população muitas vezes está focada em outras questões e não entrou ainda nesse debate. Tiago? Eu escuto a trilha de eleições da Band, já dá até um arrepio, uma canseira prévia para a eleição do ano que vem. Se dá canseira para você, Tiago, e para o Heitor Fredo, calcula para mim. Nem imagino como é que seja uma campanha eleitoral. Para a gente que cobre já é canseiro, imagina para quem disputa uma campanha eleitoral. O prefeito, tem esses 23%, 23,1% que avaliam o governo como ruim ou péssimo. O que o prefeito acha que precisa melhorar na administração, que leva essas pessoas a avaliar a administração como ruim ou péssimo? Existe algum calcanhar de Aquiles, algo que vocês sabem que é ruim, que vocês estão trabalhando para melhorar? Porque esse número chama atenção, reduziu, mas ainda persiste ali. O que o prefeito poderia apontar para a gente? Não, Tiago, a gente está passando por uma fase de transição da implantação do BRT. É uma transição sensível. Quem é mais antigo, você e o Heitor Fredo, não pegaram essa época. Mas quando foi a ativação do terminal do Ouro Verde, por exemplo, que as linhas Ouro Verde Centro tiveram que passar no terminal, causou uma polêmica grande. Isso aí, acho que você não era nascido ainda, acho que o Heitor Fredo também não. Quando teve ativação do terminal de Barão Geraldo, por exemplo, também deu muito problema. Quando nós tivemos a implantação do Rótula, que aí não foi transporte público só, foi transporte e trânsito, teve também muito problema. Toda mudança que você faz no sistema de transporte, o tamanho de Campinas, pode provocar alguns problemas nessa fase de transição, e isso pode gerar aí uma opinião ruim dos eleitores. Temos outras questões que a gente tem que melhorar. Eu falo sempre que nós não podemos nos acomodar com nada. E certamente esse pessoal que não avalia bem o governo tem uma visão mais crítica. Tem também, Tiago, não quero polemizar, mas tem um componente ideológico também. Tem muita gente que tem a sua visão ideológica e coloca a opinião de governo, a sua ideologia antes de tudo. Eu respeito, não é aqui uma crítica, não. A gente respeita. O importante é a gente saber que o governo tem sempre que estar melhorando. A gente, quando fez a campanha, nós falamos assim, a gente vai manter o que está dando certo e mudar o que for preciso. Nós estamos trabalhando nesse sentido. E isso, a gente tem que verificar a opinião dessas pessoas que avaliam mal o governo, não avaliam bem, e tentar focar nesse serviço. Agora, repito, dentro de um percentual desse, tem algumas opiniões que são de cunho ideológico, que vêm antes da opinião sobre gestão. Conosco também aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, Gustavo Gimenez, prefeito Dário Saad, nosso convidado, para a gente repercutir um pouco da pesquisa eleitoral do Instituto Paraná Pesquisas, encomendada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom dia, Gustavo. Oi, Heitor, bom dia a você, ao Tiago, ao prefeito também que está conosco hoje. E eu vou começar perguntando para o senhor, prefeito, com relação até, teve uma reportagem feita pela Veja, repercutindo essa pesquisa, que foi dada com exclusividade ontem no Band Cidade, que diz que o aliado de Tarcísio lidera disputa pela maior cidade fora da Grande São Paulo. E aí vou fazer aquela provocação. O que está tendo mais influência? É o Dário Saad que está aproveitando dessa onda do Tarcísio, ou é o Tarcísio que está aproveitando também da popularidade do Dário Saad aqui em Campinas? A gente percebe também que ele é muito bem avaliado. Qual que é a visão do senhor quanto a isso? Não, eu acho que são duas coisas independentes, né? Depois de 2 anos e 10 meses, quase 3 anos de governo, é difícil a população avaliar sem olhar o que está acontecendo na cidade. Agora, é inegável também que a avaliação do governo estadual aqui na cidade está excelente, está excelente. Isso aí já é fruto do trabalho do governador Tarcísio, que, por coincidência, é do meu partido. Então, eu acredito que são avaliações independentes, mas é importante ressaltar
a avaliação que o governador Tarcísio tem aqui em Campinas. E eu fico muito feliz porque eu tenho conversado sempre com o governador e nós temos aí tocando vários projetos em conjunto do Estado de São Paulo com a Prefeitura de Campinas, e eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos aí com grandes notícias para a cidade. Mas eu acho que são duas questões independentes. Se o governo, se a administração em Campinas não tivesse bem, não adiantar, independente do partido Tarcísio, aliado dele, é bem provável que a população não iria achar dessa forma. Da mesma forma, se o governador Tarcísio tivesse mal avaliado, dificilmente a ligação comigo poderia melhorar a avaliação dele. Para a gente trazer os números também para quem nos acompanha, a aprovação do governo Tarcísio de Freitas nessa pesquisa divulgada ontem no Band Cidade é de 65,7%, um número muito próximo ao que a pesquisa de maio apontou, na época 65,4%, praticamente uma estabilidade. A desaprovação está exatamente com o mesmo número, 29,2%, e a resposta não sabe ou não quis opinar, 5,1%, anteriormente era de 5,4%. Prefeito Dario Saad, gostaria de aproveitar a sua presença, porque nós recebemos agora uma informação a respeito de uma movimentação a partir da próxima segunda-feira de funcionários da INDEC que estariam convocando para o dia 30 de outubro uma paralisação de 7 horas da manhã às 9 horas da manhã, com o pedido de adicional de periculosidade para todos os agentes de trânsito do operacional. Essa convocação já chegou à prefeitura? De fato, há uma reivindicação dentro da categoria dos agentes de trânsito? Isso já chegou também à administração municipal? Não, já chegou. Na verdade, foi aprovada uma lei que garante esse adicional aos agentes de trânsito. O que foi definido, que está sendo definido, é que para que a INDEC possa pagar esse adicional, tem que regulamentar essa lei. A presidência da INDEC, o presidente Vinícius e o secretário de Transporte, Fernando de Carlos, já estão conversando com os trabalhadores, porque ficou definido, segundo a aprovação dessa lei que garante o adicional, que o pagamento deverá ser feito após a regulamentação da lei. A INDEC está estudando essa questão do adicional, não se nega a pagar, mas ela tem que seguir a questão jurídica. Então, a INDEC está estudando essa possível, essa reivindicação, que não é nem reivindicação, é uma lei que já foi aprovada, que já é lei, e que, para ser aplicada, a INDEC está, junto com outras cidades, está dependendo da regulamentação. Isso está sendo em análise no jurídico da INDEC, e a INDEC logo vai se pronunciar desse estudo que está fazendo. Prefeito, vou aproveitar que o prefeito está aqui, perguntar sobre a licitação do transporte público. Foi aberta uma consulta pública no dia 2 de outubro, que terminou no dia 15, né? Queria saber, vai que o prefeito já traz uma novidade aqui, se vai ter alguma mudança na licitação. Como é que está isso? Vai ter alguma mudança ou não para o próximo pregão? Olha, Tiago, primeiro que o fato da gente publicar a licitação foi um avanço. Foi um avanço porque é a licitação mais complexa do setor público, dos municípios. A nossa publicação da licitação chegou a publicar, nós não tivemos aí propostas, mas ela chegou a ser publicada. Nós fizemos a consulta pública, entre os questionamentos, há um questionamento sobre o grande investimento que nós estamos exigindo em ônibus elétricos. Nós estamos exigindo 256 ônibus elétricos. Durante a consulta pública, nós observamos que foi questionado esse valor, porque o ônibus elétrico ele custa 3 vezes mais do que o ônibus convencional, e nós estamos analisando todas as sugestões para republicar o edital. É claro que nós temos que trabalhar para ter um transporte público sustentável, sem emissão de gás carbônico, mas tudo isso tem um custo. Eu tive uma reunião, um evento, participei com o secretário nacional de Mobilidade Urbana, que é o ex-prefeito aqui da região, Denis Andia, e nós debatemos, pessoal, é necessária a transição energética, ninguém nega,
Mas e o custo disso? É só a população das cidades, através da tarifa, e os municípios, através do subsídio, que vão manter? Nós temos aí linhas subsidiadas, financiamentos subsidiados, nós temos algumas linhas, mas não é tão subsidiado assim. Então, assim, nós estamos aí fazendo alguns ajustes, foi um avanço a gente ter publicado, é um desafio imenso, e logo, logo a gente está republicando. Pode ter algumas alterações? Pode, mas a gente ainda não fechou esse pacote. Tem prazo, prefeito? Olha, queremos republicar esse ano ainda. Prefeito, eu aproveito para perguntar para o senhor, eu lembro que assim que o senhor foi eleito, lá em 2020, eu questionei o senhor, né, sobre o fato do senhor ter chegado a Campinas, né, vindo de Pedregulho. O senhor falou que se assustou naquela ocasião, quando chegou na cidade, viu o tamanho da cidade, e daí eu questionei se o senhor sentia... o senhor disse que tinha medo, ficou assustado com a cidade, que ainda ficava um pouco assustado, né, na época de ter que administrar o município. Hoje, qual o maior desafio que o senhor vê para a cidade? Isso como gestor. A saúde, eu selecionei aqui de saúde, o transporte, que o Tiago e o Heitor destacaram aqui também em vários pontos, ou também a própria revitalização e a insegurança na região central da cidade? Olha, são grandes desafios os que você citou. Na questão do transporte, nós, como eu disse, iniciamos a ativação do corredor lá do Campo Grande, do BRT. Estamos na fase de transição, temos problemas, estamos resolvendo, mas a operação está surpreendendo do ponto de vista da adesão das pessoas ao sistema do BRT. Em relação à saúde, nós ficamos aí no ano de 2020, 2021, sem realização de procedimentos eletivos, programados, cirurgias eletivas, consultas de especialidades, procedimentos, exames de alta complexidade. Nós suspendemos tudo para atender a pandemia. Isso vem agora uma sobrecarga e é um desafio, mas nós já estamos, já entregamos o Mário Gatinho, já estamos com a telemedicina em plena expansão e presente em todas as unidades, então estamos avançando, com dificuldades, é claro. Você pega o sistema do SUS, que sempre foi demandado, teve um excesso de demanda, para de atender durante 2 anos, consultas de especialidades, para de fazer cirurgia eletiva, para de fazer exame de alta complexidade, calcula o que vem depois. Sem dizer que atendemos 20%, 25% de pessoas que não são de Campinas. E mais, eu sempre estou falando isso, nós estamos invertendo o financiamento do SUS. Há 20 anos atrás, 70% do financiamento do SUS em Campinas vinha do governo federal e do governo do estado. Hoje, apenas 26%, 25%, 23% vem do governo federal e do governo estadual. 75%, 76% vem do município, do dinheiro que é arrecadado do município, do IPTU e do ISS, basicamente. Então, é um desafio imenso. Em relação ao centro, nós estamos aí com um pacote de intervenções. A Campos Sales, a obra está indo muito bem. Vamos começar a Zé Paulino. O Mercadão, a obra está indo bem também. O terminal Mercado, em frente ao Mercadão. A segurança no centro tem melhorado. Essa semana nós começamos com 66 guardas municipais fazendo um patrulhamento a pé, com retaguarda de viatura próximo. Vamos melhorar a iluminação no centro. Então, assim, os problemas existem, continuam sendo desafios, mas nós estamos enfrentando com uma postura muito firme e com entregas. Prefeito Dário Saad, me permita uma última pergunta que chega aqui do nosso ouvinte Edson Lencioni, do bairro Chácara Primavera. Ele pede para questionar o senhor qual a previsão de reabertura da academia no Parque Portugal, na Lagoa do Taquaral. Ele diz que só esse ano ficou 6 meses fechada. O local ali está passando por uma obra para fazer uma cobertura, Isso. Na verdade, Heitor, a academia lá é fantástica, só que ela ficava no sol quente, sabe? Toda vez que eu ia lá, eu pensava, eu com essa cabeleira toda, se for fazer um exercício aqui, queima minha cabeça, né? Então, a gente comentou lá, tem que fazer uma cobertura. Tem que fazer uma cobertura aí, porque senão e a cobertura está sendo feita. Eu não tenho exatamente o cronograma, Heitor, mas faço questão de passar depois para vocês, exatamente para não falar aqui. Às vezes eu falo, vai demorar 1 mês, 2 ou 3, e não é bem isso, mas o que nós resolvemos foi cobrir. Porque quando foi feita, ficou muito legal, academia ao ar livre, com equipamentos bons, tudo, mas quem vai fazer atividade no sol quente sofre, por isso que está sendo coberta.
O prefeito, o senhor tem até um quadro agora nas redes sociais que é o Fogo na Careca, né? Eu vou aproveitar aí nesse sentido, já que o Heitor falou de prazo. Tem prazo para o centro de convivência? Então, prazo é o ano que vem, 2024. Nós tivemos ontem, inclusive, na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o financiamento está confirmado. Que fase que está a licitação? Foram habilitadas mais de 12, acho que 10, 12 empresas para a segunda parte, que é a parte mais técnica, a parte do recheio do centro de convivência, que é a parte de cenotécnica, poltronas, iluminação, tudo isso. E 10, 12 empresas foram credenciadas e a prefeitura é obrigada a fazer as diligências, ir na empresa, verificar se eles têm condição de fazer esse trabalho técnico, porque essa licitação não é só preço. Essa licitação é uma licitação que a gente chama de técnica e preço. Para fazer um trabalho de cenotécnica, da parte de som, iluminação, tudo num teatro, do porte do centro de convivência, a empresa tem que mostrar que sabe fazer, que tem experiência, por isso que é uma licitação que dá mais trabalho, mas será entregue o ano que vem. Inclusive, a parte mais complexa foi feita. O recurso, a parte de alvenaria, que tinha aquelas infiltrações terríveis, alguns engenheiros defendiam, inclusive, a demolição do centro de convivência. Essa parte foi terminada, inclusive, com uma empresa fantástica, e o serviço ficou excelente. Prefeito, só aproveitando aqui, essa semana foi sancionada a lei de recomposição do ICMS, o ICMS que baixou em 2022 pelo governo federal, e foi sancionada a lei de recomposição. Para o caixa das prefeituras deve aí vir 2,5 bilhões, claro, dividido entre os municípios. Isso vai afetar Campinas de alguma maneira? O caixa da cidade vai receber dinheiro? Já tem destinação para essa grana que vai chegar? Tiago, a gente não fez a conta, mas 2, poucos bi para os 5.500 municípios aí, infelizmente, é pouco. Nós estamos muito preocupados, nós tivemos uma queda da arrecadação, principalmente de CMS. Nosso orçamento não avançou mais na proposta nossa para 2024, porque frustrou o ICMS em 2023 e a gente não quer colocar uma expectativa maior em 2024. Então, assim, há uma preocupação, a gente tem conversado com a Secretaria de Finanças do Estado de São Paulo, temos na Frente Nacional dos Prefeitos debatido muito esse tema, porque nas últimas décadas os municípios têm assumido atribuições que eram antigamente dos governos federal, estadual. A saúde, todo mundo defende o SUS, né, Tiago? Todo mundo fala com a boca cheia do SUS, só que eu vou mudar o nome do SUS, sabia? Vai chamar Sistema Único de Saúde pago pelos municípios. Porque dos 100% que Campinas investe, só 20 e poucos % é do governo federal, do governo do estado, inverteu a lógica. Então, assim, a lógica do SUS era tripartite. É tripartite. Quem paga hoje? O prefeito de São Paulo falou para mim, lá em São Paulo eu pago 84%, 85% do SUS São Paulo, da cidade de São Paulo, é pago pelo município. É pago pelo município. Campinas vai, daqui a pouco, se continuar nessa curva, vai pagar 80%, 85% também. Cadê o tripartite? Cadê o povo que defende o SUS, levanta a bandeira do SUS e não questiona isso? Então, é muito difícil essa questão dos recursos para o município. O transporte coletivo, a mesma coisa, Tiago. Nas cidades da Europa, mesmo aqui em Buenos Aires, existe um fundos que têm a participação dos governos nacionais, quer dizer, do governo federal desses países. Aqui no Brasil é só os municípios. É o cidadão que paga lá a sua passagem e o município que põe os subsídios, sabe? Assistência social, 80% a 90% o município que banca. Então, assim, isso, não vou entrar nesse tema, que é um tema extremamente complexo, mas a reforma tributária, tirando a autonomia do ISS dos municípios, daqui 10 anos, 15, 20, vai ficar muito pior ainda. 10h53, nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o prefeito de Campinas, Dário Saad, a quem agradecemos pela atenção e espaço sempre aberto, prefeito, para o esclarecimento de pontos importantes Heitor, da cidade. Diga. O pessoal da Secretaria de Serviços Públicos está assistindo aí
o Manhã Bandeirantes aí e já me ligou, falou que a gente entrega os equipamentos esse ano ainda, na Lagoa do Taquaral, lá academia. Tá bom? Tá? Eles estão mais atentos aí. E não, avisa aí o pessoal que vai ser entregue e vai ficar legal, porque vai cobrir, sabe? Dagar aquele pessoal fazendo ginástica no sol quente não dá. Resposta, prefeito é fitness, então, né, prefeito? Não sou muito não, sabe, Thiago? Sou muito não. O prefeito, só a cabeça é careca que pega fogo. Resposta aqui ao nosso ouvinte Edson Lencioni, que mandou a questão, ele que é morador do bairro Chácara Primavera, e a quem agradecemos também a audiência, a quem agradecemos a todos que estão participando conosco com perguntas, com apontamentos, e principalmente agradecer ao prefeito pela participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Prefeito Dário Saad, espaço sempre aberto para o senhor trazer pontos importantes e esclarecimentos à população de Campinas. Muito obrigado, um bom trabalho para o senhor e toda a equipe. Muito obrigado, foi um prazer participar aqui.